Olá, meus queridos e amados, retornamos a mais um encontro para estudo e conhecimento das práticas do tarô. Vamos dar início agora a alguns encontros relativos a jogos, né? Algumas das pessoas dos nossos encontros já haviam pedido para que dessemos alguns exemplos de prática, de como podemos utilizar o tarô, de como podemos fazer uso dessa energia para o nosso crescimento e proveito, né? Então eu vou fazer algumas publicações com esse enfoque. Vamos começar. Esse jogo em particular, que é o jogo dos 4 planos, eu dividi em 2 encontros. Então teremos 2 vídeos, um primeiro que vai estar abordando a explicação e o segundo abordando a prática. O tarô permite a montagem de inúmeros jogos para as mais diversas finalidades. Podemos, com a prática, adaptar a estrutura existente em outros jogos à nossa personalidade, gosto ou afinidade. Vou dar um exemplo de como podemos fazer isso, mas vocês, com a sua prática, podem adaptar a outras estruturas ou criar seus próprios jogos. Vamos pegar como base o jogo da Afrodite, que mostra as energias presentes no relacionamento entre duas pessoas. Temos originalmente a seguinte estrutura no jogo da Afrodite. A primeira coluna representa o outro na relação e a segunda coluna representa o consulente. As posições 1 e 4, conforme mostra na figurinha do lado, representam o que ele e ela pensam da relação com a sua intenção racional. Então, nós estamos falando aí de um plano mental. Na posição 2 e 5, ela indica o sentimento de um pelo outro, como vai o coração nessa relação dos dois. Estamos falando de um plano emocional. As posições 3 e 6, no jogo da Afrodite, ele retrata a atração sexual de um pelo outro, como vai o tesão dos dois. Ele tem um cunho mais focado na parte sexual da relação. A posição 7, o resultado ou o produto dessas interações, o prognóstico para esse casal. Temos apenas uma carta que fala sobre a união deles como um todo, e essa posição ela não é específica a nenhum dos planos ou a nenhuma das situações. É como se fosse um resumo. Ela fosse um shake que está fazendo aí dessa relação deles. A análise das colunas de cada um dos envolvidos pode enriquecer muito o jogo, uma vez que permite conhecimento de como cada um está por inteiro nessa relação. Isso, o que eu quis dizer? Quando a gente pega um jogo como esse e analisa como está o parceiro, um dos parceiros, como é que ele está o pensamento dele, como é que está o sentimento dele, como é que ele está na vida, no caso desse jogo da Afrodite, na vida sexual, dá para perceber se a pessoa só está num relacionamento por uma carência afetiva, por uma dependência emocional, por não querer se sentir sozinho, vazio, ou se já está com a cabeça pensando em manter esse relacionamento, está pensando em aprofundar esse relacionamento, está com ideia, por exemplo, de casar ou de ter filhos, mas também vai mostrar se essa pessoa também está com pensamento em dispensar esse relacionamento e ir para um outro tipo de relacionamento. O jogo da Afrodite é um jogo em si muito bom, mas deixa alguns pontos em aberto, porque como ele foca demais, ele fecha demais num determinado aspecto, ele limita a ação do tarô para te mostrar uma abrangência. O que eu quero dizer isso? Por exemplo, quando ele chega no plano material e fala só sobre o cunho sexual, às vezes, gente, a relação sexual é fantástica entre o casal. Eles têm uma pegada, tem ali um clima. E isso, e muitas das vezes, acaba sendo mais um problema do que uma solução. Porque se há uma dependência, até mesmo um vício ou uma subjugação pela pegada sexual, um dos parceiros pode trazer para o outro parceiro situações de humilhação,
situações de traição, situações de engano, de subjugação, de roubo dessa própria energia, né? Ela pode estar sendo agredida verbalmente ou fisicamente na relação, pode estar sendo roubada financeiramente, né? Que o parceiro é um excelente amante, mas ele não é provedor e fica um dos parceiros mantendo o segundo parceiro de forma financeira e mental, de uma forma muito egóica, e isso nessa estrutura que está montada não aparece, né? Pode até aparecer numa situação da intuição do tarólogo. O tarólogo vai ter essa intuição porque recebeu isso do alto. Porque a estrutura do jogo ela não é montada pelas suas perguntas para que seja visto isso. Tá certo? E aí você fica sem muito focado num determinado aspecto e a vida é mais do que um aspecto. Com base nesse exemplo que eu dei para vocês, nós podemos ampliar o jogo. Vamos pegar o jogo da Afrodite e vamos ampliar. Então eu estou dando um primeiro exemplo, depois eu vou dar um segundo exemplo. Neste exemplo, vamos montar uma opção usando 4 planos de manifestação da vida e 2 colunas. As 2 colunas, eu vou explicar quem são os 4 planos. As 2 colunas podem ser eu e a outra pessoa, né? O consulente e a outra pessoa, a causa do problema e a consequência do problema, o problema e o conselho, pode estar representando, como foi dado no exemplo do jogo da Afrodite, né? O consulente e o seu parceiro. Então, nos planos, nós vamos vendo como o plano ele representa todos os aspectos da energia daquele plano, ele não está fixo. Então, por exemplo, no plano espiritual, ele vai representar, por exemplo, se tem uma obsessão, se existe um compromisso kármico entre as duas pessoas, se existe uma terceira pessoa, por exemplo, no jogo relacionado ao jogo do amor, né? Se existe um companheiro ou companheira de um dos dois que está vibrando ainda energeticamente sobre esse companheiro ainda que não conseguiu aceitar o término do relacionamento, e isso está fazendo com que sobrecarregue a relação dos dois, né? A relação nova do novo parceiro, a ponto de ter briga, se existe um desamparo espiritual, se existe um amparo espiritual, porque a espiritualidade, gente, ela nos guia, né? Como traz no livro dos Espíritos, nós somos conduzidos por ela. Então é interessante a gente entender qual é a companhia que nós temos no plano espiritual. Se nós temos uma companhia boa, sai uma carta bacana, né, que traz uma referência de uma boa companhia, que nós estamos sendo bem assessorado, isso traz um bom indício que essa pessoa tem uma boa índole, porque você não vai ter uma companhia boa se você tiver uma índole ruim, né? Mesmo que a pessoa tenha uma índole boa e esteja uma companhia ruim, então tem que parar para pensar por que essa pessoa atraiu, né? Onde ela teve uma baixa de energia, onde ela abriu a sua guarda para trazer alguma coisa ruim no seu caminho. Tá bom? No plano mental, ele vai dar uma abrangência. Então, por exemplo, as pessoas às vezes podem estar confusa, pode estar insegura na sua percepção, pode estar sendo dominado pela mente da outra pessoa. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se o consulente sair na carta do plano mental, por exemplo, uma carta do bobo, que fala do bobo, ele também é chamado do louco. Então ele pode estar de tal maneira iludido, né, fora da realidade do contexto, que a outra pessoa pode ser um tremendo de uma chave de cadeia, e o consulente está totalmente cego por essa pessoa. E aí é legal, se for identificado que essa pessoa está cega, primeiro ponto, a pessoa que está louca, né, louca no sentido de perder a total discernimento do que seja dito ou falado para ela, pouco vai adiantar os argumentos lógicos ou racionais, porque ela não vai conseguir entender. Você não consegue explicar alguma coisa para alguém que está fora do seu eixo, quer seja pela paixão, quer seja pelo entusiasmo, quer seja pelo novo, quer seja por algum psicotrópico, ele está fora do seu raciocínio normal.
O tarólogo, ele observa se essa pessoa está com esse aspecto de perda da sua própria consciência no plano mental, ele dá uma olhada se existe alguma referência para isso nos outros planos. Às vezes a referência está no plano material. Às vezes a pessoa, por exemplo, saiu a carta do diabo no plano material, que é uma carta que fala muito fortemente sobre o aspecto sexual, e essa pessoa está sendo dominada pela parte sexual, como foi dito no slide anterior. Às vezes essa pessoa não, ela está sobre uma influência financeira, saiu ali o imperador, ou uma carta de algum rei, né? Ou às vezes a pessoa está apaixonada, saiu lá o cavaleiro de paus, saiu um cavaleiro, essa pessoa está vivendo uma paixão e a paixão fez com que a parte racional dessa pessoa ficasse embotada. Às vezes esse processo não está na pessoa, mas está na carta do parceiro. E a gente vai ver, às vezes, o parceiro é uma pessoa que tem uma ascendência sobre ela, tem uma influência sobre ela, tem um poder sobre ela, tem uma conexão sobre o consulente. Às vezes até em cunho de magia mesmo. Pegou e fez ali uma magia mental, hipnotizou a pessoa pelos olhos e trouxe a pessoa uma referência muito forte disso, e ela está totalmente à mercê desse parceiro. E tudo isso pode e é mostrado pelo tarô. Precisa estar o tarólogo presente, consciente e atento às suas próprias intuições para ver. No plano emocional, nós vamos ver as energias, fluxo, refluxo, como é que tá, se existe ali uma troca, se os dois estão presentes, se os dois estão ausentes, o que está fazendo o contato dos dois. E no plano físico, quais são os interesses, as vontades, as práticas. Porque às vezes os interesses são às vezes dá tudo muito bem, às vezes os interesses são comuns, você vai ver interesses comuns. Por exemplo, no plano espiritual, os dois querem conquistar muitas coisas na vida. Tá lá, duas cartas de construção, de trabalho. Você tem planos mentais, às vezes são planos mentais que têm uma representação muito parecida, né? Que querem os dois estabilidade, querem os dois segurança. Às vezes você tem um plano emocional que também é muito parecido, que quer encontrar um companheiro, quer encontrar um parceiro, e aí é legal. Às vezes você consegue ter os 4 planos alinhados, às vezes você tem que ter 3 planos alinhados, e aí só precisa conversar para que o enfoque possa ter um alinhamento no outro plano. Ampliando um pouco o exemplo anterior, eu estou colocando uma opção de 3 colunas. Essa 3 colunas ela fica um jogo um pouquinho maior, mas ela traz a oportunidade da gente ter uma visão mais ampla das interrelações que estão sendo vividas por todas as consciências envolvidas, tá certo? Consciência, a gente está falando de todo mundo, de qualquer plano, está sendo envolvido. Então, as 3 colunas permitem que a gente faça, por exemplo, uma coluna para o consulente, uma coluna para o outro e uma coluna para o relacionamento. Então, como o consulente está dentro da relação? Porque às vezes ele vai chegar e vai falar assim, ah, não, eu estou presente, e ele é o próprio que está com os 2 pés do lado de fora do relacionamento e exige uma veneração e uma doação do companheiro que ele mesmo não está dando nem o mínimo da relação. E isso vai ser mostrado pelo jogo do tarô. Vamos ver como o outro, né, o companheiro do consulente ou a companheira do consulente está dentro dessa relação. E vamos ver como é que está a relação. Porque a relação, gente, ele não é... Ela vai ser vai ser o resultante dos dois. Por exemplo, é igual você pega... Como é que você obtém a cor verde? A cor verde, ela é a mistura da cor azul com o amarelo. Então, quando você mistura o azul com o amarelo, você vai ter o verde. É isso que eu estou dizendo para vocês. O somatório da relação, que vai ser o resultado dessa relação, ele é diferente, muitas das vezes, do que é individualmente cada relação dentro de cada pessoa. Como se uma pessoa fosse o azul, uma pessoa fosse o amarelo individualmente, mas a relação está no verde. Ótimo, porque ele está atendendo a ser a união dos dois. Às vezes essa relação ela vai estar por um verde mais puxado para o amarelo, ou um verde mais puxado para o azul, ou um verde mais forte, um verde mais fraco, mas ele vai ser um verde. Porque às vezes você vai ter uma relação
que, por exemplo, por mais que se coloque cores nela, ela vai ficar sempre na cor de uma só. E isso é adoecedor. Por exemplo, o marrom. O marrom é uma cor que você pode colocar a cor que você quiser, que você vai continuar sendo marrom. Então, se uma das relações representaria a cor marrom e o outro, por exemplo, seria um rosa, mesmo que você coloque o rosa dentro do marrom, ele vai continuar marrom. Então, quem está dominando é a cor marrom, é aquela personalidade que representa essa cor. Então, alguém está sendo submisso, submetido, escravizado. E aí, isso tem que ser analisado, cada caso é um caso, tá bom? Essas relações de 3 colunas a gente pode também considerar como causa, consequência, conselho, situação atual, situação futura, resultado, conselho. Essa estrutura da situação atual, futura e o resultado, isso é muito interessante quando se quer tomar uma decisão sobre uma mudança, seja lá mudança de qualquer coisa. Mudança de casa, sair da casa dos pais e comprar uma casa, ou sair da casa dos pais e alugar uma casa, ou permanecer na casa dos pais, né? Se casa, se não casa, se tem dois amores, se escolhe o amor um, o amor dois, se permanece num relacionamento ou se vai para um outro relacionamento, se permanece no emprego, se vai para outro emprego, se fica no Brasil ou se vai tentar a vida num outro país. É qualquer escolha. Porque a primeira coluna vai ser a situação atual. Como que realmente está essa situação atual? Está realmente tão ruim quanto essa pessoa acredita que está? Ela vai dar lá nos 4 planos. A segunda coluna vai representar o que seria a situação futura. Então, por exemplo, eu conheço várias pessoas que saíram do Brasil antes do problema da pandemia e foram para os Estados Unidos ou para a Europa. Não fizeram esse jogo, simplesmente pegaram e foram. Só que tem que, olha só como a vida ela dá voltas, né? A pessoa que saiu daqui, que estava sem uma estrutura, porque aqui estava difícil, né? E foi para outro lugar com a cara e com a coragem, chegou lá no outro país, encontrou um problema da pandemia. Se já estava difícil aqui, com certeza lá ficou pior, porque lá também parou os empregos, as oportunidades, a pessoa foi com pouco dinheiro, e quando ela retornou para o Brasil, retornou a uma situação muito pior do que ela estava antes de ter saído. Então, o jogo ele vai trazer essa visão se é vantajoso realmente tomar essa atitude ou se consegue melhorar a situação da vida da pessoa, mantendo o status quo, mantendo a situação atual, mas modificando o comportamento interno do consulente frente ao problema. Então, às vezes, o problema não está na mudança do emprego, e sim em como o consulente está agindo dentro desse emprego. Às vezes o problema não está na relação com o parceiro ou com a parceira, mas sim na forma com que ele está se dando, se doando, se colocando frente a esse parceiro. Porque se não houver mudança de comportamento, ele vai mudar de parceiro, de emprego, de país ou de casa, e o problema vai dar um tempinho e ele vai voltar para bater na porta, tá bom? Então vamos continuar. Retornando ao exemplo do jogo da Afrodite com 3 colunas, ficaria assim. A primeira coluna para o outro, a segunda coluna para o relacionamento entre os dois e a terceira coluna para o consulente. Com isso fica fácil, na análise do jogo, identificar como eles estão, se estão presentes, se são atenciosos, se são dependentes, se são frios e independentes ou quentes na relação, quem está dominando o relacionamento, qual a maior afinidade entre os dois, se é espiritual, se é mental, se é emocional, se é sexual, se é financeira, se é um dos dois está ocupando a posição de mãe ou pai, por meio de projeções do outro parceiro, se o relacionamento está sólido ou se um dos dois já começou a fazer uma pesquisa de mercado para um novo relacionamento. Tá bom? É isso. Então vamos continuar. Essa estrutura pode ser usada para muitos outros tipos de perguntas. Vou mostrar alguns exemplos. Eu falei alguns exemplos, vou falar um pouquinho mais. O consulente deseja mudar de emprego, moradia, relacionamento, profissões, estudos. Como será a sua vida se ele for para outro desafio? Neste caso, a primeira coluna pode vir a representar como o consulente está no emprego atual. A segunda, o que ele precisa fazer para melhorar de vida dentro do mesmo emprego. E a terceira, como será a sua vida se ele fizer a mudança. Então, nesse exemplo aqui, nós temos as 3 possibilidades.
como ele está lá dentro, se ele está presente ou não, o que ele precisa fazer para ter sucesso onde ele está, e a terceira, como será a vida se ele mudar. A pessoa pode optar e falar assim, não quero mais investir nessa situação, né? Vamos falar do relacionamento. Eu não quero mais investir nesse relacionamento, já estou cansado, já deu, já encheu o saco. E eu quero, mesmo sabendo que ele corre o risco que vai ter no próximo relacionamento um agravamento da situação dele, ele quer tentar, então é de escolha de cada um e sorte para ele e a vida continua. Outro exemplo, o consulente está sendo perseguido por um colega ou chefe do trabalho e deseja melhorar essa situação, sem sair do mesmo emprego. Porque a situação, se ele for sair do mesmo emprego, se enquadra no exemplo anterior. Ele não quer sair do mesmo emprego. Então, neste caso, a primeira coluna pode ser como o consulente é de verdade. Porque às vezes a pessoa vem conversar com vocês com um jeito e contando uma história como se ele fosse o grande sofredor, ninguém gosta dele. E na realidade, às vezes, ele pode ser o grande algoz dos outros de si mesmo, né? E o tarô vai te mostrar isso, né? Vai mostrar se a pessoa é boazinha, se é verdadeira, se não é verdadeira, porque o tarólogo vai comparar como essa pessoa está no trabalho com a primeira coluna e como ela é de verdade com a segunda, né? Como é a primeira coluna, como ele é de verdade. A segunda, como ele é visto pelos seus afetos. Às vezes ele é visto muito bem em 2 planos e só é visto mal visto em um plano. E aí resolve-se mais fácil, né? Se ele for mal visto nos 4 planos, vai ser refletido por que essa pessoa é tão mal vista. E o próprio tarô vai ajudar nisso. E a terceira, qual é o conselho que essa pessoa precisa fazer, quais são os comportamentos e hábitos que ela precisa desenvolver para ter um relacionamento melhor. Mais um exemplo, o consulente está vivendo uma situação de grande desafio, doença, perdas materiais, ameaças, presença de algum parente doente sob sua responsabilidade, qualquer situação que traz um grande impacto e desafio na sua vida. É preciso entender que a vida está tentando ensiná-lo sobre essa situação e ter um conselho, uma voz amiga para poder seguir em frente com sua tarefa. A vida quer que ele faça alguma coisa, alguma tarefa que ele não fez, mas a vida quer fazer isso de forma amorosa. A gente muitas vezes não entende, mas é isso. Neste caso, podemos considerar a primeira coluna como sendo a origem do problema do consulente, a segunda, qual o ensinamento que a situação está trazendo, e a terceira, o conselho para essa situação. Né? O primeiro, qual é o que ela tentou ensinar que não foi feito, o segundo, o que foi feito errado que levou aí ao problema, e a terceira, qual é o conselho. Considerando que muitos hoje com os problemas da pandemia estão passando por esse tipo de situação, descrito em cima, né? Muitos estão perdendo a saúde, a vida, morte de parente, desemprego, ansiedade, mudança total da vida. Então, hoje essa pergunta ela é bem cabível para a vida do planeta Terra como um todo, do que essa situação do Covid. Existem muitas informações, algumas verdadeiras, outras não, muitas disputas de interesse, muitas coisas que estão sendo vividas e vivenciadas nos bastidores, mas nós precisamos entender para cada um de nós qual é a nossa parte nesse aprendizado. E esse jogo, essa estrutura, ela ajuda a isso. E nós vamos fazer o jogo prático com base nisso. Qual o aprendizado que o consulente está tendo com o retorno desse parente adoecido a seu convívio? Esse jogo será visto na segunda etapa. Precisa entender um pouquinho, gente, por que a questão do parente, né? Porque muitas casas estão se desfazendo em função do desemprego e dos processos econômicos, né? Antes se vivia em 2 casas, 3 casas, e muitas vezes está sendo obrigado a devolver as casas de aluguéis, devolver algumas situações, ou fechar alguns estabelecimentos, quer seja para cuidar de algum doente, ou quer seja porque não consegue mais manter a estrutura física. E isso é muito importante dentro da psicologia, que ela nos traz, porque dentro da viagem do herói e do próprio processo natural da vida, se você pensar no passarinho, o passarinho junta o passarinho macho e a fêmea, forma um ninho, tem os filhotinhos. Deu o tempo daqueles filhotinhos, na maioria dos casos, né? Vai ter um caso ou outro de uma espécie ou outra que vai ter um comportamento diferente, mas na maioria é isso. Eles vão botar os ovinhos, vão cuidar dos ovinhos, vai eclodir os ovinhos, eles vão alimentar os passarinhos, os filhotinhos, eles vão desenvolver as penas, desenvolver a força necessária para voar. Dado um tempo, um ciclo normal da vida, esses passarinhos novos
vão voar e vão buscar novos ninhos, novos parceiros, e o ciclo da vida continua. Isso é o mesmo que é ensinado na Viagem do Herói, que é o do ciclo do bulbo até o ciclo do carro, quando representa exatamente esse voar dos passarinhos para a vida da matéria, para criar novos ninhos e novas histórias. Mas se a gente está dando esse exemplo, que em muitos casos estão acontecendo, de voltar essa ninhada de passarinho para um único ninho, viver todo mundo junto, dividindo as mesmas experiências, o retorno nunca é igual à saída. Porque no momento que esses filhos saíram e foram para a vida, constituíram família, eles não voltam sozinhos, eles voltam com o seu companheiro, né? com a sua companheira, eles voltam com os filhos. Algumas vezes eles voltam com os parentes do companheiro da companheira. Então, o que na história inicial da família era papai, mamãe, filhinho, irmãzinha e irmãozinho, se há um retorno, se dá um retorno do filhinho, por exemplo, se retornou o filhinho, ele já retornou o filhinho, mais a sogra, mais mais a nora, mais os netos e às vezes mais o sogro ou a sogra do filhinho. Então, uma estrutura que já não é a mesma coisa. Se a gente pensar naquele exemplo que eu dei para vocês das cores, é como se cada um tem uma cor, que a cor representa a vibração, e aí a união dessas cores dificilmente será um arco-íris, porque o arco-íris seria o melhor dos mundos, porque cada um... O que é o arco-íris? Todo mundo está junto, na mesma estrutura, mas mantendo a sua personalidade, a sua cor, o seu eu. Ele não está violado, ele não está misturado. O que vai acontecer é que algumas cores vão ficar mais gritantes, outras menos, algumas vão ser engolidas, outras não, e vai haver um conflito. Tá bom? E é isso que nós vamos ver no próximo vídeo. Vamos abrir foi montado, foi aberta a carta e foi explicado passo a passo de várias formas que nós podemos fazer essas interpretações. Tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Beijo a todos.